Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui para falar sobre a derrota do Sport, né? Primeira derrota do Sport na Série B 2023. Falar um pouquinho sobre esse jogo. Tabu segue vivo aí em Santa Catarina. O Sport não sabe o que é vencer o Criciúma lá em seus domínios. Antes de começar, eu queria pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário aí embaixo, se inscrever no canal. A gente está quase batendo a marca de 1000 inscritos. Agradeço a vocês que se inscreveram e peço que vocês continuem compartilhando, né? Para que o canal continue crescendo e atinja essa marca de 1000 inscritos. Bom, o que eu coloquei aí no título procede, na minha opinião. O Enderson Moreira ele continua confundindo a nossa mente, porque até pouco tempo atrás a gente lembra que ele não gostava de poupar jogador. Ele mesmo falava isso, né, em entrevistas, em coletivas de imprensa, que nem gostava da palavra poupar. E agora, de repente, não mais que de repente, ele decide poupar meio time do Sport num jogo importante, num duelo direto pela classificação ali no G4, num estádio em que o Sport nunca venceu, lá em Santa Catarina, no Heriberto Rilse, o Sport nunca venceu a equipe do Criciúma, e ele me decide poupar meio time. Aí você pode falar, não foi poupado, o Everton ele sentiu dores e o Thierry sentiu no aquecimento. Ok, tira só os dois e o resto do time continua titular. O time não pode ser esfacelado só porque dois jogadores sentiram. A gente fica sem entender, porque no primeiro trimestre teve jogo aí e que o Sport podia poupar, podia se dar esse luxo. Enfrentou o Belo Jardim pelo Pernambucano, enfrentou o Ibis, o pior time do mundo pelo Pernambucano. Podia ter poupado o time disso aí que está sofrendo agora. O Edinho está machucado por desgaste. O Thierry não se aguenta em pé alguns jogos e a gente vê isso, que ele dá muita raça em campo. Mas a gente percebe que ele está cansado. O próprio Everton também. E tudo isso vira uma bola de neve e vai cair sobre quem? Sobre o Enderson. Porque foi ele que decidiu isso. Foi ele que colocou o time titular contra a Ibis. Ele colocou o time titular contra times muito inferiores ao Sport. Inclusive ao time reserva do Sport. Ele escolheu isso. E como eu já falei, meu intuito aqui não é só criticar por criticar. Eu critico quando eu vejo algo incoerente. E eu acho que o Enderson está sendo um pouco incoerente nisso. É um grande treinador. A gente não pode reclamar do trabalho que ele faz no Sport. São 36 jogos, apenas 4 derrotas na temporada. Então eu não vou falar do trabalho dele. Eu vou falar de algumas incoerências nas falas dele mesmo. Há 2, 3 rodadas atrás, no jogo contra o Ituano, eu acho que a maioria do torcedor do Sport pedia por um time reserva, porque 3 dias depois teria o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E aí ele coloca os titulares para jogar lá em Itu, empata o jogo, nem vencer vence, consegue um ponto. Acabou sendo um bom resultado, porque lá fora é difícil ganhar do Ituano. Mas depois daquele jogo do Ituano, eu fiz um vídeo falando que o Sport ia chegar morto contra o São Paulo. Muito desgastado, porque é uma sequência muito grande de jogos. E o Sport não ia aguentar, o Sport não ia suportar fazer um bom jogo de igual para igual contra o São Paulo por conta disso, né? O Enderson não poupava. Conclusão foi, empatou lá com o time do Ituano e perdeu para o São Paulo, né? Até fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas se via o cansaço da equipe, né? Como eu disse já naquele vídeo, o Sport trabalha com jogadores humanos, né? Não é com máquinas, não. Eu acho que agora o Sport está pagando a conta, o Sport está sentindo muito cansaço, perdendo jogadores aí com desgaste físico. E aí fica uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer com o Sport, porque é um time enxuto, né? A gente não tem um elenco recheado. A gente tem um bom time, algumas boas peças de reposição, mas não é um elenco recheado. É um time enxuto, um time curto, eu diria até limitado para todas as pretensões, né, que o Sport colocou na mesa para essa temporada. O Sport foi campeão pernambucano, chegou na final da Copa do Nordeste. Nosso presidente disse que era carga, né, que viria carga aí, que o Sport iria ser campeão, iria montar time para ser campeão da Série B. Na minha opinião, o time é forte, mas precisa de peça de reposição. Agora falando sobre o jogo, finalmente falando sobre o jogo, passar dessa régua aí do que eu acho sobre o pensamento, né, do Enderson Moreira, continuo falando, é um bom treinador, mas os pensamentos dele, parece que ele está trabalhando ali com máquinas, né? Não é com jogadores humanos, não. Bom, sobre o jogo, eu acho que essa história de tabu, ela mexe com a cabeça do jogador. Eu acho que o jogador já entra em campo sabendo, poxa, a gente nunca ganhou dentro desse estádio aqui, o Sport já montou times muito melhores que o de 2023 e mesmo assim nunca venceu aqui no Heriberto Rilse. Então, é um estádio difícil, sempre lotado porque a quantidade de sócios do Criciúma é maior que a capacidade do estádio. Então o estádio vai estar sempre cheio, sempre lotado e é difícil jogar lá.
E aí eu acho que isso mexe, né, com a cabeça do atleta. Os jogadores já entram com aquela pressão de tem que quebrar tabu, tem que quebrar esse tabu. O torcedor foca muito nisso, né, fala muito do tabu. A imprensa também, quando o Sport vai enfrentar, por exemplo, São Paulo no Morumbi, Fortaleza ou Ceará no Castelão e no Heriberto Rios, não é diferente. Quando o Sport vai enfrentar a equipe do Criciúma, a mídia pernambucana já começa a soltar, né? Tem um tabu aí de não sei quanto tempo, tem um tabu aí de o Sport nunca ter vencido em tal lugar. Não é diferente quando a gente joga lá em Criciúma. Assim que o juiz apitou, eu vi que o Sport teria o jogo mais difícil até agora na Série B e não durou muito tempo, né? Passou só 3 minutos, aquele abafa ali, aquele sufoco, aquele amasso do Criciúma, e o Sport suportou apenas 3 minutos. O Rômulo, né, fez o gol do Criciúma logo ali aos 3 minutos, deixou o torcedor do Sport apreensivo, porque quando o Sport toma gol cedo, normalmente o Sport não consegue jogar bem, e nesse jogo foi diferente. Eu acho que o Sport conseguiu sim reagir, conseguiu igualar a partida, né, equilibrar a partida ali com o Criciúma, teve boas chances no segundo tempo, né, no primeiro tempo eu acho que foi só uma bola do Filipinho, em que o goleiro fez um milagre, né? Na verdade, 2 milagres. O Filipinho chutou, a bola desviou e ele, na força do reflexo dele ali, conseguiu pegar a bola. No rebote, ele com o pé mandou a bola para escanteio. O próprio Filipinho, né? Chutou de esquerda, ele colocou a bola para escanteio. Então, e foram essas, né? As chances do Sport no primeiro tempo. Essas 2 bolas do Filipinho que obrigou o goleiro a fazer 2 grandes defesas. E não tem muito o que falar sobre esse primeiro tempo, né? O Sport equilibrou na posse de bola, mas em chance criada, eu acho que o Criciúma teve mais chance no primeiro tempo do que o Sport. Sobre o segundo tempo, mostra que o time titular do Sport é um time forte, né? Entrou o Jorginho, entrou os jogadores considerados titulares e o Sport rendeu mais, né? O Sport controlou a partida, aumentou a posse de bola, né? Posse de bola sem muita chance criada, até o próprio Anderson fala que é uma posse de bola inútil, né? Quando você não cria tanta chance. Mas o Sport ele foi melhor no segundo tempo, né? Teve uma chance do Wagner Love que eu estou sonhando com aquele lance. O Wagner Love na pequena área cabeceou bem, né? Depois de um desvio do Sabino, a bola caprichosamente no travessão. Aquela bola ali merecia ter tomado o caminho do gol. Mas no estádio que parece ser amaldiçoado, né? O Sport não consegue vencer lá dentro. Nenhum empate dessa vez quis vir. Foi assim que eu vi esse jogo, né? O Sport equilibrou o jogo depois de ter tomado o gol, foi melhor no segundo tempo, mas não criou tanta chance assim para que merecesse a vitória. Eu acho que até um empate era de merecimento do Sport, mas é incrível. O Sport não consegue jogar lá em Criciúma e eu acho, na minha opinião, não merecia vencer pela partida que fez no primeiro tempo. Acho que foi uma partida fraca, apesar das chances criadas pelo Filipinho. Acho que foi uma partida fraca, o Sport equilibrou na posse de bola, mas em questão de chance criada, o Sport não foi bem. Então foi isso que eu vi desse jogo, né? Vi um Sport desentrosado, 7 jogadores que não eram do time titular jogaram ontem, e isso compromete um estilo de jogo, né? O Sport muda o estilo de jogo, a forma de jogar, e isso acarreta, como eu falei, sobre o Anderson Moreira. Por isso que está aí o título em foco no nosso treinador. Eu queria dar um destaque também a Luciano Juba, né? Faz uns 4 ou 5 jogos que o Luciano Juba sumiu do Sport. Eu não sei se ele já está com a cabeça no Bahia, mas eu percebo que ele não quer mais entrar em algumas divididas. A impressão que eu tenho, tá? Ele está tirando o pé de algumas divididas, não está se esforçando como ele vinha se esforçando há um tempo atrás. Então fica aí esse pensamento, né? Eu não quero colocar lenha na fogueira, mas parece que o Luciano Juba já está com a cabeça lá no Bahia. Enfim, jogo encerrado, passou. O Sport perde a sua primeira partida, perde a sua invencibilidade na Série B, mas domingo já tem jogo, né? Então não tem tempo para lamentar. Domingo já tem jogo contra o ABC, um dos times do rebaixamento ali, né? O Sport vai enfrentar um time do rebaixamento. A gente, como torcedor do Sport, sempre fica preocupado, né? Porque parece que o Sport gosta de complicar os jogos contra times do rebaixamento. Mas vamos torcer, né, para o Sport fazer um bom jogo, né, e voltar a vencer, que é o mais importante. Será mais um jogo para público exclusivo, né? Mulheres, crianças e PCDs, pessoas com deficiência, vão poder assistir esse jogo. Pelos vídeos aí que estão circulando, né, na internet, no Instagram, eu acho que vai ser casa cheia novamente. Eu acho não, tenho certeza que vai ser casa cheia novamente. Vai ser mais uma festa bonita, né? Que as torcedoras e os torcedores PCDs e crianças vão fazer na Ilha do Retiro. E a gente espera, né, que o Sport retribua todo esse carinho com mais uma vitória, como foi com o Botafogo de São Paulo. Bom, então era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí do comentário. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário e vamos junto.